Se você está muito no desespero, quando a gente faz essas perguntas, você só faz assim, ó. O pessoal não ficar, não assustar com o seu desespero. Tô brincando, gente. Quem quer casar? Quem ainda não casou vai casar em nome de Jesus. Eu declaro que você vai casar em nome de Jesus, irmão. Mas o primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento. Isso mostra como que nosso Deus, Ele ama a família, Ele ama o casamento. O casamento é bênção, amém, gente? O Evangelho de João, no capítulo 2, presta atenção na história desse milagre. Diz assim, ó, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usada para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas você guardou até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez, e ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Coloca a mão no teu coração, vamos orar assim. Diga: Jesus, fala comigo essa noite, eu quero te ouvir. Irmãos, todas as vezes que eu li a história desse milagre, eu ficava um pouco indignado. Por quê? Porque quando o vinho acabou naquele casamento, a mãe de Jesus, ela fala para Jesus: Jesus, ó, o vinho acabou. Ela estava, falando para ele assim: e aí? Dá para ter um milagre aqui hoje? Quantos precisa de um milagre aqui? Deixa eu ver. Amém, você está no lugar certo. Só que Jesus fala para ela assim: o que eu tenho contigo? Em seguida, ele faz um milagre. E eu fiquei lendo essa passagem, eu ficava: mas peraí, ela fala que o vinho acabou, ela mostra ali uma necessidade, e Jesus fala que o que ele tinha com ela, e depois ele pega e faz um milagre. É meio contraditório, faz sentido? Primeiro ele fala: o que eu tenho contigo, mas depois ele faz um milagre. Mas lendo e observando esse texto, um versículo me saltou os olhos e fez todo sentido para mim. Eu tenho certeza que vai fazer para você aqui essa noite, amém? Quando eles levam aquele vinho que Jesus transformou para o responsável da festa, eu não sei se você observou que o responsável da festa, ele chama o noivo, e ele elogia o noivo. Ele fala assim: todos servem o melhor vinho no início, e quando já beberam bastante, então serve o vinho inferior. Você fez ao contrário, você deixou o melhor vinho para o final. O responsável pela festa falou isso publicamente, abertamente. Para quem? Para o noivo. Ele elogiou o noivo. Ele não falou: Jesus, obrigado por esse milagre. Ele elogiou o noivo. Então presta atenção. De fato, Jesus fez o milagre, mas ele não fez o milagre conforme Maria queria. Ele fez um milagre conforme ele queria. Maria queria um milagre para que todos pudessem ver. Jesus fez um milagre apenas para alguns verem. Os convidados daquela festa não viram que Jesus fez milagre.
Os serventes viram que Jesus fez milagre. Os discípulos viram que Jesus fez milagre. Mas os convidados não viram. Quem está aqui nessa palavra? Então presta atenção nessa palavra de Deus para nós aqui essa noite. Isso aqui é uma palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer como Maria. A gente quer inverter a ordem dos milagres na nossa vida. E eu quero te falar uma coisa. Existe um Deus que tem milagre para você. Mas às vezes a gente quer inverter a ordem dos milagres. E eu quero te falar como é que Jesus trabalha na nossa vida. Antes dele fazer um milagre para fortalecer a sua popularidade, ele vai fazer um milagre para fortalecer a sua intimidade com ele. Eu acho que não preciso pregar mais, né? Antes dele fazer um milagre para fortalecer você, a sua popularidade, ele vai fazer um milagre para fortalecer você na intimidade com ele. São aquelas coisas que Deus vai fazer na sua vida que ninguém vai saber, que ninguém vai ver o que está acontecendo, porque é uma coisa entre você e ele. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu já vi tantas pessoas que viveram milagres na sua popularidade que estão longe de Deus. Mas aqueles que viveram milagres na sua intimidade passam por lutas, passam por dificuldades, mas permanecem para sempre. Quem está entendendo essa palavra? Então, antes da popularidade, antes das pessoas verem quem é Deus na sua vida, o que Ele faz por você, o que Ele tem feito na tua história, antes de você, né? Muitas vezes você não vê a hora de poder postar lá no seu Instagram: Deus fez, Deus. Como é que é aquela música lá? Deus, eu tenho tantas bênçãos, como é que é? Tem dia que eu falo, meu Deus, a gente vai passando as histórias: Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho. Não é assim? Antes dele fazer um milagre para a sua popularidade, ele vai fazer um milagre para a sua intimidade com ele. Ele vai te fortalecer da intimidade com ele. Você vai amar ele mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer favor, do que qualquer milagre, do que qualquer coisa que ele possa fazer na sua vida. Você vai amar Jesus mais do que qualquer bênção. Você vai amar Jesus mais do que qualquer milagre, qualquer coisa extraordinária que possa acontecer na tua vida, mais do que qualquer tipo de relacionamento, mais do que qualquer tipo de pessoas, de bens materiais. Você vai amar ele acima de tudo. Então o primeiro milagre não é para popularidade, é entre você e Jesus. Sabe, eu estou falando isso para você porque às vezes você está passando por essa fase. Não dá para postar lá, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Às vezes não está dando para você fazer isso, mas no seu secreto Deus está fazendo. E você pode falar para Ele: Deus, o Senhor é a minha bênção. A sua presença é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Eu tenho orado muito para que na nossa geração homens e mulheres possam ser cada vez mais apaixonado pela presença de Jesus. São essas pessoas que vão permanecer para sempre. Você pode dizer comigo assim: intimidade. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus. Nós precisamos sentir quando Ele está no ambiente. Nós precisamos saber verdadeiramente quando Ele está nos guiando para alguma coisa. Sabe por quê? Sabe qual que é o resultado de alguém que tem intimidade com Deus? Discernimento. É bem provável que você que chegou aqui hoje, em algum momento da sua vida você ficou assim, ó: é ou não é o de Deus para minha vida isso? Tenho ou não tenho que fazer isso? Entro ou não entro nesse relacionamento? Esse projeto, faço ou não faço? Quantas vezes pode ter acontecido isso na sua vida? Você muitas vezes fica nessa dúvida, nesse questionamento: tenho ou não tenho que fazer isso? É de Deus ou não é? Talvez hoje mesmo, muitas vezes você viveu isso: tenho ou não tenho que fazer? Tenho que ir no culto hoje ou não? Quem está comigo aqui nessa palavra? Quando você tem intimidade, você tem discernimento. E quando você tem discernimento, você sabe quando Jesus está falando com você. Você sabe quando é de Deus para a tua vida.
palavra fala em 2 Coríntios capítulo 12, do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, esse cara, ele foi um dos caras assim que nós temos que valorizar muito. A igreja de Jesus tem que valorizar muito ele, porque ele foi assim alguém de forma extraordinária. Deus usou ele para alicerçar os ensinamentos de Jesus, para nós conseguirmos viver isso em igreja. O apóstolo Paulo. Só que chega um determinado momento que ele recebe um espinho na carne. Paulo recebe uma encomenda, um espinho. A Bíblia não fala o que era esse espinho, mas fala que tinha um espinho. E sabe, eu vejo que às vezes as pessoas ficam tentando tentar descobrir o que era esse espinho. A palavra não fala, para que todos nós venhamos nos identificar com o que aconteceu com ele. Vocês conseguem entender isso? Mas o fato que tinha um espinho, e ele vai diante de Deus. Gente, é o apóstolo Paulo, o cara que orava, as pessoas eram curadas. E ele vai diante de Deus e fala: Deus, tira esse espinho de mim. Deus, afasta isso da minha vida. Quem aqui que nunca orou falando assim: Deus, afasta isso de mim? Só eu já orei assim. Deixa eu ver se eu estou sozinho nessa. Sabe aquilo na tua vida, você fala: tira. Sabe qual? A Bíblia fala que ele orou 3 vezes ao Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Não. Deus fala para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu fico imaginando Paulo. Deus falou não para mim? Não. Sabe, entenda bem, Paulo, ele estava ali naquele momento num crescimento de intimidade com Deus. Quantos estão num crescimento de intimidade com Deus? Irmãos, eu quero crescer em Deus. Você quer? Ele estava nesse crescimento. E Deus fala para ele assim: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo, ele estava nesse crescimento de intimidade com Deus, para começar a ter discernimento. E ele começou a entender algo ali. Sabe o que ele começou a entender? Que ele estava pedindo para Deus afastar dele exatamente o que Deus estava usando para aproximar Paulo de Deus. O que Paulo estava pedindo para Deus afastar dele era o que Deus estava usando para aproximar Paulo dele. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: Deus, afasta essa luta de mim. Deus, afasta essa escassez financeira. Deus, me cura. Deus, afasta essa enfermidade. Deus, tira essa luta da minha vida, Deus. E Deus está falando: é exatamente isso que eu estou usando para trazer você para perto de mim, para você depender de mim, para você me conhecer, não apenas de ouvir falar, para que os seus olhos possam me ver, para que você possa sentir a minha presença, para que você possa discernir a minha voz, para que você possa saber o propósito que eu tenho para a tua vida nessa terra. Nesse crescimento de intimidade, Paulo, ele começou a entender: o que eu estou pedindo para Deus afastar de mim, esse espinho, é o que Deus está usando para que eu possa ficar com Ele. E quantas vezes as nossas orações, ou nós gastamos mais tempo na oração falando: Deus, tira isso, Deus faz aquilo, Deus me tira dessa tribulação, Deus opera esse milagre, Deus faz aquilo. E a gente começa, agora diante dessa palavra, você começa a entender o que Deus está falando assim: não, filho, é tudo isso que eu estou usando para trazer você para pertinho de mim. Porque a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo entendeu algo que nós precisamos entender, que está em 2 Coríntios 12, versículo 10. Vou ler aqui com você. Olha só: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Olha o que Paulo fala, depois que Deus falou não para ele: nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. É poderoso demais. O que Paulo entendeu? Paulo entendeu o seguinte: vocês estão preparados para essa palavra? Que aquilo que não nos mata vai curar o que pode nos matar.
Vou melhorar isso para você. Vou te dar um exemplo. Há uns bons anos atrás, na nossa igreja em Ribeirão, um rapaz estava jogando bola e ele sofreu um acidente no jogo. E ele foi para o hospital. E quando ele foi para o hospital, foi necessário fazer alguns exames. E quando ele fez um exame, nessa bateria de exame, ele descobriu que ele tinha um câncer. Então veja, aquele acidente não matou ele, mas serviu para ele descobrir que tinha algo na vida dele que poderia matar ele. Ele fez o tratamento, foi curado, tem uma família linda hoje, porque aquilo que não nos mata pode curar o que pode nos matar. Então eu quero dizer uma coisa para você: as lutas que você tem passado, as provas que você tem enfrentado, não é para te matar, é para curar você do que verdadeiramente você nem sabe, mas pode te matar. Mas Deus sabe. Deus deu espinho na carne para Paulo, porque Paulo era orgulhoso. E Paulo fala isso: para eu não me orgulhar pelas revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne. Tem coisa que pode nos matar espiritualmente, tem coisa que pode nos afastar de Deus. Então Deus vem e nos coloca numa prova que vai nos fortalecer, que vai nos curar daquilo que pode nos matar. Porque o desejo de Deus é nos manter vivos na presença dEle. Então eu quero que você declare assim comigo. Antes da gente orar, levante a sua mão e diga assim: ó, o que não me matou vai me fortalecer. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa simples palavra que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, vem para nos abrir os olhos, para que nós possamos entender que tem coisas em nós que muitas vezes estão nos matando, mas nós não sabemos. Mas então o Senhor nos traz um espinho, o Senhor nos traz algo externo que muitas vezes nos leva a te buscar, nos leva a depender de Ti. Então nós vamos descobrir aquilo que muitas vezes poderia nos matar e nós não víamos. E o Senhor faz isso porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe de que cada pessoa tem passado e tem vivido. E nessa noite eu creio que o Senhor está revelando através dessa palavra e curando, porque o Senhor quer essa pessoa viva na Tua presença. Eu oro por cada pessoa aqui nessa noite, que cada um possa sair daqui entendendo que aquilo que não matou vai fortalecer cada vez mais na Tua presença, em dependência, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor e discernir os nossos dias, discernir o nosso propósito, discernir tudo que o Senhor tem e quer fazer através de nós. Nós oramos assim.